sabe, cara? Isso incomoda muito a gente. E eu vou bater na mesma tecla, cara. Tu não conhece todo mundo ainda. Mas o que eu fico puto com o teu time, mano, eu vou te dizer o que é. É o meio de campo. Tinha uma pergunta do Davó? Então, ele vai entrar nessa agora na sequência, pergunta. inclusive. O Antônio Oliveira não gosta do Davó. Eita! Será que não gosta do Davó? Essa parte da entrevista ficou um pouco mais longa, mas você tem que acompanhar até o final, que não deu pra gente dividir pra não perder o raciocínio. Se você assistir só uma parte, vai perder. Eu tô avisando. Vamos acompanhar? Ele inicia falando sobre o Viseu. No tete-a-tete, o Abner Luiz não pipocou. Então, acompanhem aqui com a gente. O Felipe Viseu, ele voltou a treinar ontem. Pelo menos o que deu pra ver, ele vem tendo um campeonato um pouco ruim, né? No jogo contra o Cuiabá, Um pouco ruim sou eu. Um pouco ruim sou eu. É o seguinte, professor, deixa eu interromper aqui a entrevista. Porque é o seguinte, eu queria fazer sozinho essa entrevista aqui. Porque para fazer essas perguntas de mamão com açúcar, eu trazia o treinador, pô. Não é não? O chat tá revoltado, não. Eu vou chegar no ponto. Porque o Mataus não. Mas você é repórter na TV. Sim. Também você até não no rádio. Desculpa de estar brigando aqui. Pô, chega na coletiva lá, professor, como foi o jogo? Ele vai dizer o que ele achou do jogo, pô. Professor, por que o Viseu não faz porra nenhuma no campo, professor? Que isso? Ele tem um sócio torcedor, ouro, que ele fica no campo. Porque é o seguinte, professor, bora falar a verdade aqui. O senhor é o treinador, o senhor é o líder, né? E a gente tem o nosso comentário, a torcida tem o comentário dela, perfeito? Eu acho que é sua obrigação, sim, eu acho, proteger o seu clube, os seus jogadores. E tem coisas que, eticamente, por mais que o senhor entenda, que as pessoas precisam entender isso de uma vez por todas. Sim. Tem coisas que a gente pensa, mas não fala. O senhor tem alguns jogadores no seu plantel que a torcida já não aceita mais. Ou queria que o senhor trocasse, de repente, em cima de alguns comentários. Claro que o senhor não vai fazer seu trabalho focado no que a torcida acha ou o que a gente acha. Não é não? Sim. Então você complemente a questão do Viseu. Como recuperar a confiança dele? Porque ele saiu vaiado por mais de 20 mil pessoas no Mogueirão naquele jogo contra o Cuiabá. O Luan Martins, na entrevista logo depois daquela partida para nossa reportagem, e falou que ele é um cara que tem muito potencial ainda para dar. Só que a reclamação da torcida ele ganha muito e entrega pouco. Como é que dá para recuperar um jogador que está passando por um momento ruim agora como esse? Só mais um complemento, professor. Eu não cobro do Viseu gols, professor. Eu cobro do Viseu, pelo menos, professor, que ele ajude para marcar e faça a parede para os colegas. Ele não consegue, professor, fazer a parede para os colegas. Todos os jogos que ele entra é no momento do jogo que o Remo muito precisa e a bola vai no pé dele e ela retorna como contra-ataque. Só que aí, professor, o clube tem 2 anos de contrato com ele, 300 pau por mês. Como é que tu vira para um jogador? Eu entendo isso também, professor. Ei, tchau, a gente não quer mais tu. E a indenização de um cara desse tamanho? Então eu queria saber o que o senhor pensa. Dá para recuperar? O senhor não conta mais com ele? Porque esse jogo agora, ele não viajou, que ele acusou uma dor na perna, né? Aquela dor que a gente conhece do futebol. E aí ele não foi com o senhor. O que o senhor pensa a respeito? Quero lhe deixar à vontade para falar sobre esse jogador. Olha, a primeira abordagem que eu fiz aqui relativamente ao jogador é que protege o jogador ao ser humano. E há uma coisa que eu também fui aprendendo. Portanto, enquanto ele for jogador do Remo, eu não vou desistir dele. Portanto, agora, também eu disse que vou avaliando de acordo com aquilo que é o rendimento para tomar as minhas decisões. Portanto, sobre questões contratuais, mais uma vez, enquanto ele for jogador do Remo, ele será tratado como todos os outros. Agora, há uma coisa que eu também digo, mais uma vez, compreendo o torcedor. Para mim, ele terá sempre razão, independentemente de eu achar que o torcedor é sempre muito mais passional, muito mais emocional, e nós temos que ser os mais lúcidos, os mais racionais possíveis naqueles momentos. E isto serve para o Viseu, como serve para todos os outros.
Já nos chega muitas das vezes irmos jogar fora e estamos a jogar contra a torcida adversária, que já é difícil. Agora, é evidente que nós, como equipa, temos que chamar o torcedor para nós, através da nossa forma de jogar, através de questões volitivas, de entrega, de agressividade, disciplina, rigor, eles sentirem-se e se identificarem com aquela equipa, com aqueles jogadores. No final, podem fazer o juízo final. Isto sou eu a dizer o melhor dos mundos. Até lá, vamos tentar apoiar ao máximo essa equipe. E é o que eles têm feito e fazem uma festa tremenda, linda. Já passei por um dos grandes, se calhar, dos 2 maiores clubes do Brasil, como é o Corinthians, que fazem uma festa. Estes estão ao nível deles. Portanto, e isso... até fiquei com pele de galinha só de ver aquele primeiro jogo, a forma como eles vibram, a forma como eles torcem. Portanto, no final fazem o juízo de valor e aí também exijo aos meus jogadores que respeitar o juízo final. Portanto, e esse aí é uma questão que em nenhum momento vou permitir a nenhum jogador que conteste algum juízo relativamente àquilo que é o torcedor, porque ele é o que está sempre correto. Até lá, apoio total, porque colocar-nos a torcida contra nós já é desafiante. Jogar contra o adversário, jogar contra a torcida, colocarmos a nossa própria contra nós, acho que vai ser mais desafiante. Na quinta posição, né? Na quarta, quinta posição. Pronto, mas isso eu mais uma vez, compreendo, mas é mais um apelo. Um apelo. Epá, podem insultar, no final podem insultar, podem chamar de burro, de tudo e mais alguma coisa. Até lá vamos apoiar, porque como vimos no último jogo, foi ao último minuto que marcámos o gol. Portanto, e eles serão sempre muito importantes para nós, para este objetivo que todos nós queremos e que há 31 anos este clube persegue. E Antônio, é o seguinte, eu falo muito isso aqui, a gente toma muita porrada aqui, muita porrada a gente toma em todos os programas, por sinal. Porque a gente não é só torcedor do futebol paraense, né? A gente também é crítico, a gente também trabalha aqui com jornalismo e tal. Uns entendem muito pouco, outros, como eu, entendem muito de futebol, por exemplo. E aí, o que eu quero te dizer, cara? A gente critica aqui, não é um resultado, sabe? Eu criticava os resultados antes de você chegar, de tomar esse gol no último minuto. Porra, isso me machucou muito nessa Série B, já em vendo o Remo jogar, antes de você chegar, tá? Mas, pô, Antônio, te dizer uma coisa, cara. Eu acho, a gente critica a forma de jogo e o rendimento de jogador, sabe, cara? Isso incomoda muito a gente. E eu vou bater na mesma tecla, cara. Tu não conhece todo mundo ainda. Não é possível, cara. Porque eu vejo algumas escolhas que você faz. Eu acho que às vezes você faz essa escolha mais pelo entrosamento que esses caras já se conhecem, ou então pelo pulmão, do que pela qualidade. Eu vejo muito assim, é um papo franco que eu tô tendo contigo. Porque não é aceitável, cara. Eu vou botar algumas coisinhas. Tu tiveste o lateral direito com problema psicológico, tava com medo da pressão alta dele, questão de coração. Tu tem um lateral bom, cara, lá. Um cara maduro. Tu não lançaste, o cara tu já lançava no segundo tempo. Aí a gente vai pela dupla de zaga. Eu vejo esses defeitos no Remo, sabe, Antônio? Não sei se tu vê. Vamos pra dupla de zaga do Remo. Tu tem um puta zagueiro, que é o capitão. Infelizmente, machucou 2 vezes. Voltou. O Reinaldo, acho que ele voltou até mais cedo e machucou de novo, infelizmente, no início do jogo. Aquilo foi um golpe pra ti, contra o Cuiabá. Tu tem o Klaus, que é um bom zagueiro, mas não termina um jogo. Ou ele tem câimbra nas 2 pernas, na língua e no cérebro, ou ele, infelizmente agora, foi baque. Não, mas ele não termina jogo, não tem como mais ser bom zagueiro. Na lateral esquerda a gente tem o Sávio, dono do Mangueirão. Ele disse que o Mangueirão é nosso, então seguimos. Mas o que eu fico puto com o teu time, mano, eu vou te dizer o que é, velho. É o meio de campo. E tu não tem culpa nenhuma. Porra, o teu melhor jogador de meio de campo só joga 20 minutos. Não sei se agora com essa parada dele de 1 mês, tu vai ganhar. Tu tá ganhando uma puta contratação, mano. Que é o carequinha, o Messi lá. É o Regis. O Regis. Ele tá sabendo o que eu tô falando, pô. O carequinha, eu só tenho um careca lá no meio de campo. Mas, Antônio, o futebol que eu vi tu botar o Corinthians pra jogar, o Cuiabá pra jogar, vai ser impossível, cara. Se o Cantídio aí que entrou não te der essa condição. Porque, irmão, se tu pega o Jaderson e baixa ele para sair com a bola, tu perde o Jaderson para encostar nos teus atacantes. Tu não tem, cara. Tu não tem, irmão.
a saída de bola e a construção de bola do Remo é horrível. E não é por falta de treino. Eu estou sabendo que tu está pegando os caras, dividindo o campo e fazendo eles tocar a bola um pro outro, coisa de escolinha, 4 horas por dia, pô. E no campo a gente não vê o Remo com a bola, velho. Por exemplo, o Pedro Castro, eu não descobri do que esse cara joga, professor. Eu ainda não entendi, eu queria que o senhor me dissesse. Ele é meia, ele é volante, ele é o primeiro volante, eu não sei, professor. É que ele fica ali no meio, ele fica no casamento, na festa. Então, se pedir para ele e cantar, ele vai. Se pedir para ele... E ele é o titular absoluto desse time e acabou. E com o Antônio ele recuou, né? O Pedro Castro. Aí o senhor fez isso. O Pavlov, o senhor tem um jogador lá que é o Pavlov. O Pavlov, ele tem essa qualidade com a bola. Mas o senhor já pegou e já botou ele pro lado e tá botando o Luan. O Luan não dá um passe de meio metro, professor. Aí, para minha língua ser queimada, ele vai e empata o jogo. O senhor está entendendo o que eu estou dizendo? O meio de campo, professor. Encontre o meio de campo, pelo amor de Deus. 2 volantes que joguem com a bola e um meia que joga. Porque eu acho que o senhor vai ter esse jogo que o senhor está prometendo para a gente. Eu estou muito errado, professor, no meu comentário? Não, essa é uma opinião que eu respeito. Eu respeito todas as opiniões, portanto, e mais uma vez, quem está no dia-a-dia... E tem uma ideia clara daquilo que pretende para a sua equipa, é evidente que eu queria ter o Vinha, o Vitinha e o João Neves, resolvíamos o problema todo. E assim, é evidente que há alguns jogadores que estão a chegar, portanto, há alguns jogadores que já não jogaram, e isso é preciso nós também, às vezes, mete este, mete aquele, é assim. Há alguns jogadores que ainda não estão em condições de poder jogar muito tempo, portanto há a minutagem que nós temos que respeitar, às vezes até passamos um bocadinho para podermos acelerar o processo de integração desses jogadores, esses jogadores entrarem dentro de uma forma de jogar que eles ainda desconhecem e que só o treino lhes poderá dar isso, portanto, através da repetição, para consolidar comportamentos. É essa forma que eu enxergo o treino e o jogo. É evidente que de quem está de fora, muitas das vezes, mais uma vez eu falo, pode ser de uma forma mais passional, mais emocional, mas temos que arranjar também alguns equilíbrios dentro daquilo que é a equipa. Por exemplo, o Caio Vinícius esteve algum tempo fora de lesão. O próprio Luan, na minha opinião, teve um rendimento aceitável. Portanto, nós temos que arranjar razões plausíveis para podermos criticar ou elogiar. Ou então, por exemplo, o Caio ter novamente o seu espaço. Por exemplo, agora o Caio, infelizmente, o Luan não vai poder jogar. E infelizmente vamos perder o Luan por muitas semanas. Portanto, é menos um jogador que nós temos. Por quê, professor? Porque eu já estou a dar trunfos ao adversário, mas isso o futebol não tem segredos, portanto, o futebol é aquele momento, é a maneira emocional que a equipa mais estável emocionalmente, aquela que tem mais coragem de jogar, aquela que é mais disciplinada, aquela que é mais rigorosa, aquela que é mais concentrada, naquele momento é aquela que vai vencer, porque infelizmente teve 2 fraturas. Portanto, o Klaus fraturou o nariz, portanto, vai ficar muito tempo parado. O Luan teve 2 fraturas. Teve 2 fraturas. E também é de tirar o chapéu de alguém que se sacrificou, mesmo com as fraturas durante o jogo, que me pediu quase para sair, pediu quase para eu, disse assim, vais lá para a frente. Foi nesse momento que, pelo menos, não perdemos um jogador para não igualarmos o número para ficar 10 para 10, vais lá para a frente. E ele sacrificou-se, teve que saltar com 2 fraturas. As pessoas podem dizer assim, pá, mas coitadinho, não. Mas não ter a bola não te incomoda, cara? Não ter a bola no meio de campo trabalhada não te incomoda? Mas, por exemplo, tivemos em alguns momentos do jogo, e isso tem muito a ver com as características. Por exemplo, jogar com o Pedro Rocha e com o Marrone nas pontas é diferente de jogar com o Adailton e jogar com o Janderson, que são jogadores de velocidade e não são jogadores de espaço interior. Já o Pedro e o Marrone me conseguem dar esse espaço dentro, e esse refino. O Regis consegue jogar em espaços curtos. Há jogadores de velocidade que precisam de profundidade de 50 metros para correr, outros conseguem em espaços curtos encontrar
passe, encontrar espaços, combinações, associações, onde nós consigamos sair dentro de uma zona de pressão que o adversário nos colocou. Isso tem muito a ver com as características dos jogadores. Por exemplo, o Pavani entrou bem, portanto, se calhar num jogo se calhar onde o Jaderson não esteve tão bem, mais apagado, portanto, mas aí também vem o piso também, que é assim, eu não sou daqueles que procura desculpas, eu procuro resultados. Ele já tomou o terceiro cartão. Né? Ele já tomou o terceiro cartão. O Pavani está né? fora também neste jogo, portanto, eu não procuro desculpas, eu procuro resultados. Portanto, o Regis vai ter mais minutos? A condição clínica dele vai permitir? Ele até neste jogo aqui foi mais além porque eu lhe pedi. Portanto, nós temos de ter alguma paciência. Eu não entendi, o senhor pediu. Ele foi mais além do que aquilo que estava estipulado. O Regis. O Regis, pronto. Eu não ando também de olho tapado, sei onde é que está o talento, sei onde é que eles nos podem acabar e a decidir jogos, porque acho que nos últimos 30 metros tem-nos faltado alguma criatividade, portanto, alguma qualidade, principalmente para atacarmos a profundidade, entrarmos os espaços por dentro e atacarmos por fora, e algum critério na definição nos últimos 30 metros. Mas isso é com trabalho, com confiança, com as vitórias. Portanto, fomos ganhar também num campo extremamente difícil, onde o Avaí, que era o quarto levou 4. Portanto, pronto. E marcámos já 2 golos nos últimos minutos. Portanto, isso também... Vocês tinham perguntado do Davó? Então, ele vai entrar nessa agora na sequência, pergunta. inclusive. O Antônio Oliveira não gosta do Davó. O Davó fez alguma coisa para esse homem. Eu gosto de toda a gente. Falou mal de Portugal. Acreditem em toda a gente. Ele treina mal, professor? Não. Todos treinam, todos se entregam. Uma coisa é entregar, outra coisa é depois, sobre o ponto de vista técnico, estarem bem, serem mais assertivos. Porque é uma coisa que eu falei aos jogadores no final, que estava puto com eles. Eles sabem, portanto, isto para mim é muito simples. Mas não estava puto com eles porque eles correram e acreditaram até ao fim. Eu estava puto com eles, que pela qualidade que eles têm podem fazer mais. E sobre essa questão de característica, se chegasse a citar o Adailton entre os pontas, né? O Remo ele já usou como centroavante, podemos dizer assim, né? O Marrone, Felipe Viseu, Adailton, Matheus Davó, no último jogo com o Flávio, se eu não me engano, contra o Operário, ele entra assim. Na tua visão, esse centroavante do Remo, a característica principal que ele precisa ter é mais a cara do Marrone, um pouquinho mais de mobilidade, até mesmo pelo pé canhoto dele, que traz uma dinâmica diferente. É mais a cara do Felipe Viseu, que te entrega talvez um pivô um pouco mais ou em teoria, ou um jogador como a gente viu o Adailton, quando o Marrone sai jogando mais por dentro, um jogador mais de velocidade para atacar a profundidade. Qual é a tua visão sobre a função do centroavante nesse time do Remo, em termos de características? E onde o Davó encaixa no teu time? Porque ele já entrou como um ponta nesse jogo agora, até pela circunstância, ele entra até mais pisando na área. E onde o Matheus Davó se encaixa nessa tua equipe, nesse primeiro mês de trabalho que tem o Antônio Oliveira? É evidente que eu nunca tinha trabalhado com o Matheus. E nós... só experimentando no treino e às vezes colocando o jogo, por exemplo, no primeiro jogo coloquei como ponta direita, portanto, mas o Davó é centroavante. Portanto, o Davó é centroavante, é um jogador de ataque ao espaço, é um jogador de ataque à profundidade, é um jogador que tem que estar na última linha, sempre a fazer, como vocês dizem, o facão, constantemente para afundar a última linha do adversário. Agora é preciso depois ter alguém que... deu passe, né? Pronto, portanto, isso aí é o melhor de dois mundos. É por isso que eu falo. Uma coisa é você ter o Pedro Rocha e o Marrone. Outra coisa é você ter o Adailton e o Janderson, que são jogadores de velocidade, que o que é que eles querem? Querem que... Aí já faz sentido, por exemplo, você jogar com o Marrone, porque é um jogador que vai se ligar mais ao trio de meio campo, um jogador com mais mobilidade, e aí consegue pifar as bolas, quer nos 2 pontas que nós chamamos mais profundo. Agora, se eu quiser jogar com o Davó, já tenho que jogar com 2 caras nas pontas que têm um jogo interior, com a projeção mais dada pelos laterais. Portanto, há aqui um conjunto de situações que nós temos que casar as coisas para haver combinação dentro daquilo que é o nosso jogo. Portanto, e nós aí também, depois há o adversário, que temos que olhar para o adversário. O que é que o adversário sente mais dificuldade? Onde é que fica mais desafiante para ele? E esses centrais sentem mais dificuldade com um jogador móvel, nós vamos tirar a referência, ou precisamos de um avançado que
fixo os últimos centrais e que são mais lentos e têm mais dificuldade em controlar a profundidade. Há um conjunto de fatores e de situações que nós temos que estudar. Às vezes, eu digo sempre, peço a Deus que eu tomo sempre as melhores decisões. Às vezes erro, como todo ser humano, agora espero é acertar mais vezes. Portanto, contra o Cuiabá, claramente nós retirámos as referências e tivemos que alterar a estrutura completa daquilo que era a linha defensiva do Cuiabá, que teve que colocar mais um homem lá dentro porque não estava a conseguir controlar a largura. Portanto, há aqui um conjunto de situações. Foi por isso que amassámos completamente o adversário. A única situação onde o adversário nos podia ferir era numa transição e que realmente tinha lá um jogador que fui eu, por acaso, que o trouxe para o Brasil e que me deu muita ajuda no ano em que nós atingimos a Sul-Americana, mas é um jogador que tem mais dificuldades para jogar em bloco baixo e são jogadores de segunda parte, quando o adversário está mais com linhas subidas para explorar a profundidade. Rapidinho, o Marrone, na tua visão, ele é centroavante ou ele está jogando por circunstância? Um jogador daquela qualidade pode jogar até zagueiro. Mais de Antônio Oliveira, é só apertar aí, ó, nas janelinhas, em uma delas e você continuar acompanhando. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo, siga a gente no TikTok e Instagram.